Olá, então vou falar um pouco sobre a história geográfica dos Tupi-Guarani. A origem e dispersão dos povos Tupi-Guarani tem sido intensamente debatida entre arqueólogos e linguistas nas últimas 5 décadas. Em resumo, pode-se dizer que a ideia de que esses povos ocuparam grande parte do território brasileiro, parte da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, tiveram sua etnogênese na Amazônia, e dali partiram para o leste e para o sul por volta de 1500 anos antes do presente. Entre os arqueólogos que consideram a Amazônia como um berço desses povos, alguns acreditavam que esse surgimento se deu na Amazônia Central. Outros acreditam que a etnogênese tupi-guarani ocorreu no sudeste da Amazônia, onde hoje se concentra a maior diversidade linguística do tronco tupi. O povo guarani foi um dos primeiros a serem contatados após a chegada dos europeus na América do Sul, há cerca de 500 anos atrás. No Brasil, vivem atualmente cerca de 51 mil indígenas guarani em 7 estados diferentes, tornando-os a etnia mais numerosa do país. Muitos outros guaranis vivem no Paraguai, Bolívia e Argentina. No Brasil, o povo guarani está dividido em 3 grupos: Kaiowá, Nandeva e Maibiá, dos quais o maior é o Kaiowá, que significa povo da floresta. Como é que eles viviam? Os Tupi-Guaranis moravam em malocas. Cada grupo local ou tribo se compunha de cerca de 6 a 8 malocas. A população dessas tribos girava em torno de 200 indivíduos, mas podiam atingir até 600. Eles viviam da caça, coleta, pesca, além de praticarem agricultura, sobretudo de tubérculos, como a mandioca e a horticultura. A divisão de trabalho era por sexo, cabendo aos homens as primeiras atividades e às mulheres o trabalho agrícola, exceto a abertura das clareiras para plantar, feita à base da queimada, tarefa essencialmente masculina. O plantio e a colheita, o preparo das comidas e o artesanato, confecção de vasos de argila, redes, etc., eram trabalhos femininos. Instrumentos de guerra, arcos, flechas, maçãs, lanças eram feitos pelos homens. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra, e desta última eram inclusive os machados com que cortavam madeiras para vários fins. Violência contra os povos de Tupi-Guarani. O capítulo do relatório sobre violência contra pessoas tem 216 casos, mais que o dobro do registro do ano anterior, em 2018, que foi de 110 a 113 foram relatados assassinatos, 34 ameaças diversas, 33 ameaças de morte e 24 tentativas de assassinato. Entraram na 13ª ocorrência de abuso de poder, 20 homicídios culposos, 3 lesões corporais dolosas, 16 casos de racismo e discriminação étnica cultural e 10 casos de violência sexual. Alguns estados lidam com quadros ainda mais graves de violência contra pessoas indígenas. Segundo o CIMI, em 2019 foram denunciados casos de tortura de crianças indígenas em Mato Grosso do Sul. Em cada ano, o índice de violência contra os povos indígenas está aumentando. Bom, eu vou falar sobre religião. Os índios brasileiros são politeístas, mas sua maneira de relacionar-se com a religião mudou drasticamente com a influência da colonização. De orientação católica e monoteísta, acreditavam nas forças da natureza, na divindade de animais, de plantas e do próprio homem interagindo com todos os elementos. Pela tradição oral, repassavam os costumes e as orientações para os rituais de vidas e de morte. Entre os rituais de vidas marcantes estão as celebrações de passagem que marcavam a transição para a vida adulta. Há características comuns dos povos indígenas brasileiros no que tange à religião é o xamanismo.